Bom dia, pessoal. Estamos aqui para dar início a mais uma live do Barão. Oi, Cris. O pessoal tá chegando aí nessa terça-feira, feriado. O Barão tá ficando especialista em fazer live em feriado. Nós vamos conversar aqui sobre a provisória 954. Tá chegando aqui para conversar com a gente a jornalista Marina Pita, do Intervozes, já está se conectando. Aí, Marina, tudo bem? Oi, tudo bem? Tô colocando aqui o foninho para não gerar ruído. E aí, como é que tá? Tão bem, tá bem corrido aqui, né? Em Brasília. Você Imagino. acompanha? E corrida em todo lugar, né? Porque agora o trabalho triplicou e a gente é uma bomba por dia. Queria agradecer ao pessoal que está chegando aí para assistir a live do Barão dessa terça-feira. Nós estamos aqui com a jornalista Marina Pita, do Intervozes, que também, junto comigo e com outras pessoas do Barão e do Intervozes, participa da Coalizão Direitos na Rede. Na live de hoje, nós vamos bater um papo sobre a medida provisória 954, que o Jair Bolsonaro editou na última sexta-feira, dia 17, que determina o compartilhamento dos dados das empresas de telecomunicações com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, para o desenvolvimento, para a coleta de dados estatísticos, né, oficiais, né? As pessoas estão mais ou menos perdidas em torno dessa novidade aí que o governo impôs. É um tema bastante delicado, né, e que tem suscitado muitas dúvidas. Por isso nós resolvemos fazer esse bate-papo para tentar conversar com as pessoas o que representa isso nesse momento, né? Que tipo de riscos esse tipo de compartilhamento pode trazer à privacidade dos cidadãos brasileiros, como isso viola dispositivos que estão previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que apesar de ainda não estar em vigor, já endereça uma série de questões que não estão sendo observadas pela medida provisória, né? Então, esse é o tema do nosso bate-papo, né? Antes de fazer a primeira pergunta para a Marina, quer dizer, já fazendo a primeira pergunta para a Marina, os cenários de pandemia, esse cenário de pandemia tem sido uma justificativa, né? O combate, o enfrentamento ao Covid-19 tem sido uma justificativa para a adoção de medidas bastante controversas e que podem resvalar para um aprofundamento de uma sociedade do controle, de quebra de direitos fundamentais, de direitos civis, de privacidade. Antes de entrar especificamente no tema que nossa live traz hoje, que é a medida provisória, queria que você comentasse esse cenário. Vale tudo para combater uma pandemia como a do coronavírus? É possível passar por cima de todos os direitos estabelecidos sob o pretexto de enfrentar o vírus? Tá. Renato, primeiro eu queria agradecer em nome do Intervozes pelo convite, enfim, parceiro de longa data, o Barão. Acho que nesse momento de ataques cotidianos, né? Acho que é muito importante contar com essas parcerias. Então, agradecer. A gente tem defendido a posição que a proteção de dados, ela justamente, ela garante o direito à saúde. Então, ela não é um empecilho para a garantia do direito à saúde, mas ela é uma garantia nesse sentido para todos os brasileiros. Então, é preciso buscar justamente um equilíbrio entre os direitos fundamentais. E aí, enfim, vale mencionar, né, que a gente está trabalhando para a aprovação da proposta de emenda constitucional que vai colocar a proteção de dados na Constituição, porque hoje você tem que fazer uma interpretação de vários dispositivos de direitos fundamentais, e aí ficaria mais evidente a proteção de dados como um direito fundamental. Então,
na verdade, as coisas elas podem trabalhar em harmonia, e aí depende de uma análise de contexto, não é exatamente uma coisa super simples, mas essa ideia de que é preciso acabar com a privacidade para você conter a pandemia, ela está equivocada, porque não tem como garantir o direito à saúde sem a proteção de dados, na verdade, né? O que a gente pode recair é numa exploração gigantesca dessas informações, na discriminação de pessoas, que não ajuda, então, na construção de uma sociedade democrática. Nesse caso específico, que é o objeto da nossa análise aqui hoje, o novo ministro, quando assumiu na semana passada, uma das questões que ele colocou foi de que eles iriam combater a Covid-19 com muitos dados, né? Mesmo antes dele, iniciativas de desenvolvimento de aplicativos com monitoramento de isolamento das pessoas que estão cumprindo quarentena ou não, monitoramento de mapas de calor das pessoas, ou seja, o debate em torno do uso de informações pessoais, de dados pessoais para combater o Covid-19 está na pauta do dia. E na sexta-feira, então, o Bolsonaro editou essa medida provisória que diz o seguinte: todas as empresas de telecomunicações do país deveriam passar para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas todas as suas bases de dados, todas, com nome, telefone e endereço de usuários dos seus serviços, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para fins de desenvolvimento de estatísticas oficiais. Em que sentido essa medida, Marina, é abusiva? A OAB já entrou com uma ADIM contra a iniciativa, a Coalizão Direitos na Rede já soltou uma nota fazendo um alerta sobre os problemas que isso traz, mas eu queria que você procurasse explicar bem didaticamente para as pessoas o que significa, em que aspecto essa medida ela é abusiva e extrapola os objetivos que estão colocados. Tá. Acho que tem um questionamento sobre o instrumento, que é a medida provisória, e aí tem um questionamento sobre qual é a urgência, uma vez que o IBGE já faz pesquisa amostral de forma remota. Então, isso é um questionamento em relação ao instrumento utilizado pelo governo. Agora, quanto à proteção de dados, não faz sentido você exigir todos os dados de serviços de serviço móvel ou do telefone fixo de todos os brasileiros para fazer uma pesquisa amostral. Na verdade, não seria necessário o IBGE ter acesso a nenhum dado. O que você poderia construir era uma interface para o IBGE fazer esse tipo de pesquisa. Então, o que a gente está falando é do princípio da necessidade. Então, a necessidade de ter acesso é proporcional para a finalidade, que é uma pesquisa amostral, ter acesso a essa base de dados completa dos telefones dos brasileiros? Não. Então, ainda que seja mais complexo você buscar um instrumento em que o IBGE decide, por exemplo, uma amostra e solicita essa amostra para as operadoras, o que eu acho que ainda é insuficiente. Eu acho que o ideal seria, de fato, a gente construir uma interface para que essa pesquisa fosse realizada sem que tivesse acesso aos dados telefônicos dos brasileiros. Então, é preciso buscar esse equilíbrio na proporcionalidade do acesso aos dados em relação à finalidade. E aí, enfim, a própria medida provisória, ela é muito genérica em relação à finalidade mesmo, né, Renata? O que a gente detectou é que fala de necessidade de pesquisa domiciliar, mas não fala exatamente em que contexto, que tipo de pesquisa, qual é o tema. Então, justamente um governo que não tem apego nenhum a dados, né? Não tem apego a política baseada em dados, é muito estranho, de fato. Além das questões legais e as questões de direitos fundamentais colocadas.
Eu acho que era bom frisar bastante para as pessoas que estão nos acompanhando. Tem várias pessoas chegando. Queria dar um oi para todo mundo que está somando aí a nossa live. É que, primeiro, que as medidas provisórias elas deveriam ser adotadas apenas em casos de urgência. Por isso, o questionamento do instrumento para essa finalidade. E nós temos um governo que, na verdade, está abusando do uso de medidas provisórias para governar o país, né? Procurando com isso, inclusive, passar por cima do Congresso Nacional. Temos até o deputado Márcio Gerri aqui somado na nossa live, e isso tem sido uma prática recorrente do governo. A outra questão é exatamente isso que a Marina colocou, o escopo, né, da medida provisória. Ela diz que ela tem validade enquanto durar a pandemia do coronavírus, né? Ela diz que é para fins de dados estatísticos oficiais, mas ela não delimita que tipo de dado, né? Que tipo de informação e pesquisa que serão utilizados a partir dessa coleta, dessa base de dados total dos brasileiros. E como disse a Marina, todas as estatísticas feitas pelo IBGE são amostrais, então não haveria necessidade dessa base completa de dados. E acho que tem uma questão que nós precisamos também identificar, e aí eu queria que a Marina comentasse em seguida, que, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dados de saúde são dados sensíveis, justamente porque eles são dados que podem expor de maneira mais delicada, né, a privacidade das pessoas. Então, o tratamento em torno de dados sensíveis, ele é diferenciado de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, você tem mais regras para garantir a anonimização desses dados, para garantir que esses dados não sejam compartilhados indevidamente, uma série de fatores que estão previstos na LGPD. Uma vez o IBGE, utilizando uma base de dados que é genérica, né, que são dados telefônicos, nome, endereço e telefone, que não é possível de ser anonimizada, porque só esses três elementos já identificam um usuário de forma bem individual, né? E se esses dados forem usados para desenvolver pesquisas em torno do Covid-19, eles passam a ser dados sensíveis. E a medida provisória não aborda nenhum dos cuidados de como vai ser o armazenamento desses dados. O que significa isso do ponto de vista do tipo de resultado que será colhido e como o IBGE e o que deveria ter nessa medida provisória para aumentar o grau de segurança do cidadão brasileiro que vai ter o seu dado numa base do IBGE totalmente vulnerável, porque a medida provisória não toca nesses assuntos. Não, Renata, mais uma vez, a meu ver, o ideal seria o IBGE não ter acesso aos dados, que houvesse uma interface para fazer a pesquisa em que você pudesse fazer as perguntas, mas não identificar o cidadão. Acho que seria uma medida muito mais proporcional. Agora, considerando, digamos, limitações para você fazer isso com alguma agilidade, essa medida provisória não trata de nenhuma medida de segurança, nenhum controle de acesso e gerenciamento de acesso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala, né, sobre essa guarda sensível, sobre o tipo de tratamento que pode ser feito de dados de saúde, que está relacionado a profissionais de saúde. E esse cuidado, ele é muito importante, porque a gente está falando de um dado que pode gerar um tipo de discriminação. A gente tem visto em vários países do mundo governos que descuidaram desse dado e aí deixaram pessoas vulneráveis que estão recebendo uma série de ameaças de todos os tipos, né? E aí nada garante que esses dados de fato não vão vazar. Hoje a gente sabe que o poder público não consegue garantir a segurança dos dados. Há um vazamento de dados, por exemplo, da Receita. Então,
é muito insegura essa criação de base de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados fala de indicação de encarregado para o tratamento de dados pessoais. Isso não está claro. Quem vai responder por isso? Então vai ficar aquele jogo de empurra-empurra. A medida provisória fala de relatório de impacto de proteção de dados, mas quem vai fazer uma análise desse relatório de impacto? E ele vai ser analisado antes de ser feito a coleta de dados, porque quando a gente fala de tratamento de dados, a gente fala da coleta. Então, o relatório de impacto ele teria que ser feito e analisado antes de coletados os dados, antes do IBGE ter acesso a essa base, né? Então, é uma medida que, de uma perspectiva formal, ela funciona, mas na garantia do direito, ela não funciona em nada. Então, não adianta você ter esse relatório de impacto feito posterior à coleta de dados. Esse relatório de impacto vai ser analisado por quem, se nós não temos uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, são questões relevantes. Assim, não vejo como esse processo ser feito de uma forma que não deixe muito vulneráveis os cidadãos, e especialmente os cidadãos que tiveram contato de fato com o vírus, né? Como você estava falando, isso é um dado muito sensível. Eu acho que também tem um debate que a gente precisa fazer, que quando a gente discute qualquer medida política, né, ela precisa ser analisada dentro do contexto político que o país vive. Então, para além do debate específico do abuso e da desproporcionalidade dessa medida provisória, que deixa vulnerável, né, o cidadão e a privacidade dos dados do cidadão, você tem um contexto de um governo autoritário, que participa de atos apoiando o AI-5, a volta da ditadura militar, né, que cria uma instabilidade política no país, afrontando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, um governo que não preza pela transparência de seus atos, muito pelo contrário, justamente em função da pandemia do coronavírus, já fez mais uma alteração na Lei de Acesso à Informação para restringir a possibilidade do cidadão brasileiro e de instituições solicitarem informações sobre os atos do governo federal. Portanto, é um governo que não tem transparência, que não tem participação social praticamente em seus espaços, né? E que tipo de segurança que nós podemos ter e que tipo de acompanhamento e fiscalização sobre o uso dessa base de dados que o cidadão brasileiro tem. Então, a Marina falou aí que nós não temos constituída ainda uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Para quem está assistindo nossa live, queria explicar rapidamente que quando se aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se criou uma Autoridade Nacional de Dados Pessoais que precisaria já estar em funcionamento mesmo antes da lei entrar em vigência, porque o papel dessa autoridade era sistematizar e criar um arcabouço de boas práticas e de regras para a aplicação exatamente da Lei Geral de Proteção de Dados, para fazer o acompanhamento dos relatórios de impacto, para definir modelos de como esses relatórios deveriam ser feitos, porque a legislação ela é uma diretriz ampla. Agora, a aplicação dessa legislação, ela requer um trabalho. E até hoje, nós não temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados em funcionamento, o que agrava os perigos em torno dessa medida provisória. Porque sem a autoridade, Marina, que tipo de escrutínio público, que tipo de fiscalização a sociedade teria disponível para saber se esses dados que estão sendo transferidos das empresas privadas de telecom para o governo estariam, de fato, sendo utilizados de acordo com a finalidade e que, ao final do seu uso, eles fossem, de fato, deletados do banco de dados do governo? Que tipo de... dá para confiar, a priori, que o governo faria isso sem uma ação de fiscalização, sem transparência nenhuma? Eu acho que a gente não tem nenhuma garantia
de que haja transparência, de que esse tipo de informação não vai ser repassada a outros órgãos, ainda que na medida provisória há a previsão de uso exclusivo pelo IBGE. Por quê? Não é só porque, claro, a gente tem um governo autoritário, a gente tem um governo, acho que vale lembrar, né, Renata, que trabalha com um gabinete do ódio, Imagina se que tem usado dados pessoais para disseminar desinformação, para ataques pessoais a pessoas que discordam politicamente do governo, né? E a gente sabe que os números do celular são essenciais para um processo de disseminação de desinformação ou de ataques que não possam ser questionados publicamente, então utiliza o número do celular, o WhatsApp, SMS, cria grupos. Então, é neste contexto que a gente está falando da possibilidade do IBGE ter acesso a todos os números telefônicos dos brasileiros. Acho que todo mundo que acompanha a CPMI de fake news está realmente muito preocupado. Agora, para além desses fatos, acho que é importante lembrar, Renata, do decreto 10.046, que na Coalizão de Direitos na Rede, a gente vem tentado questionar, né, ter alguns projetos de decreto legislativo para derrubarem justamente esse decreto do governo. Não tem nenhuma... E, assim, retomando, o decreto, ele vai falar como que é feito o uso de dados pelo poder público. Apesar dele citar a Lei Geral de Proteção de Dados, ele cria conceitos diferentes, não considera o direito do titular dos dados em nenhum momento. Eu estava relendo esse decreto ontem, não há nada que fale sobre obrigação de transparência. A única coisa que esse decreto faz é garantir o compartilhamento livre de dados entre os órgãos públicos. E a gente tem um precedente nesse sentido, que o instituto que faz a análise dos dados da educação brasileira, ele se negou a entregar dados dos estudantes brasileiros para o governo. E o que aconteceu foi um processo, os servidores que participaram dessa, quase um motim, né? Uma resistência a entregar os dados da educação, eles foram deslocados, né, de sua função. Então, uma guerra interna no governo para ter acesso a dados que, de fato, não deveriam ser compartilhados porque eles têm uma finalidade específica. Então, o que garante que o mesmo não vai acontecer com esses dados do IBGE? É muito preocupante, realmente. Eu acho que esses alertas são fundamentais porque existe um instalado naturalmente, porque realmente nós vivemos uma crise sanitária internacional e as pessoas, sim, estão com medo, todo mundo que está passando por isso. Agora, o medo não pode ser o sentimento que justifique medidas de exceção como essa, né? Então, mostrar para as pessoas o quão delicado seria, nesse contexto, você ter essa base de dados nas mãos de um governo sem qualquer tipo de transparência, num ano eleitoral, né? Nós temos eleições municipais, tem uma disputa política correndo solta no país e informações de número de telefone são... digamos assim, o ouro do... O sonho de qualquer campanha, né? Exatamente, o ouro do mercado eleitoral, né? Então, eu acho que são questões que a gente precisa refletir e justamente por isso houve uma mobilização muito rápida da OAB, das entidades que atuam no campo dos direitos digitais, de alguns partidos políticos, para dizer, opa, isso aqui não está de acordo com a proporcionalidade. Temos uma pergunta aqui, Marina. Qual a argumentação que podemos utilizar para aqueles que dizem mas nossos dados já estão nas mãos do Facebook, do Google? Ou seja, aquela discussão de que as pessoas já têm todos os nossos dados mesmo, não tem problema, isso aí, não tenho nada a esconder, como é que é a história, né? Então, quer dizer, minha vida é um livro aberto. Como que a gente pode responder para as pessoas que
defendendo a ação do governo, dizer, olha, eles estão fazendo uma coisa boa, porque eles querem dados, informações para ajudar a enfrentar a pandemia. Vocês aí estão criando obstáculos. Já todo mundo tem nossos dados, Facebook, Google. O que a gente diria? Como que a gente responde esse argumento? Ó, eu geralmente vejo se você concorda, né? É importante que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe, a meu ver, a principal inovação, assim, a principal contribuição, é essa perspectiva de que o dado é seu. O dado é do titular, não importa onde ele esteja. Ele, inclusive, pode ser público. Ele não pode ser usado de qualquer jeito. Você tem que ter uma base legal para usar esse dado e você tem que ter uma finalidade específica. Então, não importa, eu posso botar... né? E o consentimento exato. do titular, né? Inclusive, a gente pode falar de consentimento nesse caso do IBGE, porque ninguém é obrigado a responder pesquisa amostrável. Então, assim, a gente tem discutido que seria interessante ter uma obrigação de consentimento para poder fazer essas ligações, um consentimento via SMS e tal. Mas falando sobre essa perspectiva de que todo mundo já tem os meus dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei de privacidade. Ela é principalmente uma lei de autodeterminação informativa, né? Então, assim, não importa quem tem os meus dados, eles ainda são meus e eu ainda tenho o direito de decidir quem eu autorizei a ter acesso aos dados vai fazer com ele. Então, eu até estava pensando, como é que a gente explica para as pessoas, falam assim, mas o IBGE tem que fazer o trabalho dele. Mas isso não significa que o IBGE tem que ter acesso aos dados. Por exemplo, as pessoas dão os dados para o Facebook. Eu acho que tem que questionar se é proporcional. Hoje o Facebook coleta dados para além da navegação na aplicação específica. A nosso ver, tem uma desproporcionalidade ali e tal. Mas tem alguns dados que de fato foram entregues, houve um consentimento ali, a gente discute se é livre, se ele é informado e tal. Agora, quando você vai fazer um anúncio para os usuários da plataforma, você não tem acesso aos dados. O que você faz é usar os dados que aquela plataforma recebeu para contatar os usuários. Então, assim, a perspectiva é basicamente a mesma. Quer dizer, o IBGE nunca teve... Ninguém falou assim, não, eu daria o meu número de celular para o IBGE fazer pesquisa. Isso foi entregue para os operadores para um serviço específico. Então, não faz sentido você imaginar que é porque uma empresa tem os seus dados que todas têm que ter. Então, se há uma outra finalidade, e aí é isso, não importa se o seu dado é público. O que importa é essa finalidade de tratamento, de uso desse dado, ela é legítima, ela está sustentada numa base legal de uso, né? Para uma finalidade específica. Então, o IBGE tem uma finalidade específica. Ele precisa ter acesso aos dados? Não. Exatamente. Ele pode pedir o consentimento e fazer isso de fato sem ter acesso ao dado. Não, e outra coisa, né, Marina? Eu acho que a gente às vezes esquece que nós estamos numa sociedade onde soluções tecnológicas existem aos milhares. Então, se a questão é como o IBGE vai desenvolver suas pesquisas num cenário de isolamento social? Bem, é muito simples você desenvolver um programa, imagino eu, que dê inputs de perfil e de amostragem, porque a gente sabe que o IBGE trabalha com amostras, e essas amostras precisam ser representativas da população brasileira. Você define input de região, de faixa etária, e, enfim, e você pode rodar esse programa. Quem roda esse programa pode ser as próprias empresas de telecomunicação para recolher de forma anônima dentro da sua base de dados uma amostra representativa dentro daquele perfil geográfico que o IBGE quer fazer, e o IBGE, a partir disso, desenvolve suas pesquisas. Então,
Há De fato. soluções. Você pode desenvolver uma parceria de trabalho entre o IBGE e as empresas de telecomunicação. Não necessariamente fazer a transferência de dados de pessoa física, jurídica, móvel, fixo, para ficar isso nas mãos do governo. Que, por mais que na medida provisória esteja dito que é para uma finalidade objetiva, não tem finalidade objetiva na medida provisória, porque a medida provisória é genérica, é para fins de dados oficiais. Entrar em contato com o cidadão brasileiro e perguntar: você é a favor ou contra uma ditadura militar no Brasil? Não pode ser uma pesquisa para dado oficial? Claro. Sabe? Então, assim, claro. Em nenhum lugar dentro da medida provisória está dito que o objetivo é o desenvolvimento de dados para o monitoramento do Covid-19. Não está dito isso na medida provisória, né? E me parece bastante estranho essa preocupação do governo com outro, por exemplo, com a PNAD ou com outros dados estatísticos, porque foi esse governo que retirou financiamento e recursos do IE, e que foi super criticado por isso, tentando desmontar, inclusive, a produção da PNAD, porque os dados da PNAD podiam demonstrar uma realidade brasileira que vai de encontro com os interesses do governo. Então, assim, eu acho que são muitas questões que estão colocadas, né? E o IBGE precisa, então o governo e o IBGE precisariam pensar outros caminhos. É verdade Claro. que o IBGE tem um compromisso com o sigilo e jamais identifica informantes, estão dizendo aqui. Mas a questão é que o IBGE, em função do decreto que a Marina colocou, nada nos garante, como não há um processo de transparência, não há uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que daqui a 3 meses o governo federal vai solicitar aquela base de dados para outros fins, e quem garante que o IBGE não vai ser obrigado a dar? Exato. Acho que é importante considerar, Renata, que a gente trabalha com o princípio da precaução. Claro. É isso que está na Lei Geral de Proteção de Dados. E o princípio da precaução não é só para a instituição IBGE. A gente está falando de um monte de servidores, a gente está falando de uma base de dados que tem um valor inestimável. Né? A gente sabe que a base de dados da Receita hoje é vendida em vários formatos, né? Você pode comprar isso na internet, no mercado negro. É ilegal, mas é assim... Se você não tiver observar o princípio da precaução, como que você vai garantir? Quem que vai ter acesso a esses dados? Não tem nenhuma disposição na medida provisória sobre controle de acesso pelos próprios servidores. Exatamente. Quer dizer, nenhum servidor deveria ter acesso a essa base, ainda que ela de fato fosse repassada, ou que fosse uma base muito menor. Nenhum servidor, nem o chefe do IBGE, porque não faz sentido. Claro. Então, e assim... É o que você falou, você tem ferramentas tecnológicas diversas, quer dizer, você pode... Vamos considerar que há um interesse do IBGE em fazer uma pesquisa sobre o Covid. Então, não é uma pesquisa que vai ter uma série histórica, certo? É uma pesquisa específica. Então, você pode trabalhar no envio de SMS, pedindo para as pessoas participarem da pesquisa, com o mínimo de coleta de dados possível, e você vai ter um dado amostral. Né? Então, enfim, acho que quanto mais a gente pensa sobre esse assunto, mais a gente vê que é desproporcional, que não tem segurança, que não atende o princípio da precaução, o princípio da proporcionalidade, o princípio da finalidade, e que há muitas alternativas para fazer isso acontecer e garantir que um instituto como o IBGE, que a gente sabe que tem muita gente séria, que é muito séria, que tem feito um trabalho de excelência no Brasil, possa fazer seu trabalho. Né? Claro, exatamente. Eu acho que para a gente ir encerrando aqui nossa live, eu acho que tem uma coisa que precisa ficar muito claro, né? Nós, né, pelo menos nós da Coalizão Direitos na Rede, né, acho que posso falar que nós não somos contra o uso de informações ou de dados para auxiliar no enfrentamento do coronavírus. Nem somos contra que o IBGE desenvolva métodos de realização das suas pesquisas nesse cenário. O que nos preocupa e nos mobiliza é a transferência
desta base de dados para o IBGE. Nós achamos que é possível fazer tudo isso sem que essa transferência de dados seja realizada, porque são realmente dados muito, muito sensíveis e que podem trazer, se houver o mau uso desses dados, isso pode trazer consequências gravíssimas para a sociedade brasileira e para os indivíduos. Então, não é uma questão apenas da proteção individual, mas é uma questão de defesa da própria sociedade, porque, a depender do uso que for feito desses dados, isso pode ter impactos mais graves para a sociedade. Marina, que tipo de iniciativa, para além da ADIM, né, que já foi ingressada pela OAB, se não me engano, o PSB e o PSDB também ingressaram com a ADIM com relação a esse E tema. o PSOL. E o PSOL também. Que outras iniciativas você acredita seriam possíveis nós deveríamos tomar, ou que tipo de ação poderiam ser adotada nesse momento para, pelo menos, mitigar os perigos que essa medida provisória? Qual a sua avaliação aí, menos do mérito, mas mais política do processo, né? Alguns parlamentares chegaram a pedir para o presidente do Senado devolver a medida provisória. Ontem nós batemos um papo sobre isso lá na coalizão, as dificuldades políticas que isso poderia ter, né? Como você vê o desenvolvimento político dessa situação? Você acha que ainda é possível alguma ação para reduzir esses danos? Com certeza, Renata. Acho que por conta, inclusive, do trabalho de organizações como o Barão, as organizações reunidas na Coalizão de Direitos na Rede, hoje há uma consciência grande sobre o impacto que o mau uso de dados pessoais pode ter para a democracia, né? Acho que você frisou bem, não é só um impacto individual, é um impacto na sociedade. E aí, enfim, há essa perspectiva, né, da gente pedir para o Senado assim, a opção de devolver a medida provisória, porque entende que não atende a esses requerimentos de medida provisória, né, como a urgência e tal, mas há a alternativa também de pedir para que seja refeita a medida provisória. Então, não seria uma devolução que poderia gerar mais desgaste, mas essa possibilidade do governo refazer, observando os princípios estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, porque o curioso é que a medida cita, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, então é uma formalidade, mas não observa os princípios colocados ali. Acho que é importante tentar construir essa possibilidade do governo refazer, de um diálogo com o IBGE, e acho que é importante também as propostas de emenda pelos partidos. Acho que, enfim, então, nós, né, da Coalizão de Direitos na Rede, estamos trabalhando na perspectiva de emendas, e acho que há sensibilidade de parte do Congresso para isso. Mesmo, digamos que partidos que não são tão sensíveis aos impactos sociais e direitos que essa medida pode ter, eles ficam muito assustados, de fato, quando consideram que o gabinete do ódio pode ter acesso a esses dados, porque o que tem se mostrado é que o gabinete do ódio não poupa ninguém. Então, da perspectiva política, é possível que haja uma sensibilização, mesmo de partidos não necessariamente super preocupados com a garantia dos direitos individuais e coletivos, né? Então, acho que é possível ter uma redução de danos. E os próprios... assim, foi feita uma sondagem com os funcionários do IBGE, e os próprios funcionários do IBGE estavam questionando a medida provisória, porque acha que coloca o IBGE num lugar de desconfiança em relação à população brasileira, né? Então, é muito importante que a gente tenha, de fato, uma manifestação dos próprios servidores do IBGE, que tem feito um trabalho, assim, não seria inédito o IBGE fazer ligações. Então, por que agora precisa dessa base de dados tão extensa? Então,
Acho que trabalhar nas emendas é fundamental. O prazo é até amanhã. A gente está trabalhando nas emendas. E acho que as emendas teriam que ser nesse sentido, né, Renato? De reduzir a possibilidade de recebimento desse banco. No limite, propor uma alternativa que seria essa aplicação intermediária, em que o IBGE, de fato, nem acessaria os dados, considerar a indicação de um encarregado que vá responder publicamente sobre isso, que esse documento de análise do impacto na proteção de dados ele seja feito antes, seja dada transparência a ele, que haja um tempo de questionamento e para então a coleta do dado, né? Ali tem um prazo muito exíguo e muito difícil da gente reagir. Então, acho que há muito o que trabalhar no texto dessa medida provisória em termos de emendas para reduzir danos. Eu acho que é o alerta, eu acho que esse é um tema que vem ganhando mais visibilidade, eu acho que se algo positivo, né? Eu gosto de usar muito essa frase, porque eu acho que esse cenário não é nem um pouco positivo, mas se há algo que a gente precisa aproveitar desse momento delicado que nós vivemos, é que a sociedade está prestando mais atenção para os temas relacionados aos direitos digitais, relacionados ao uso indevido dos dados pessoais, o debate sobre os aplicativos, mesmo o debate sobre a universalização do acesso à internet, a internet como direito fundamental. Então, eu acho que a oportunidade da gente fazer bate-papos rápidos como esse aqui é para a gente tentar, digamos assim, trazer para uma linguagem mais palatável temas que às vezes estão tão distantes do ponto de vista técnico, e as pessoas sentem um pouco até aversão, né? Não, mas vocês vão falar sobre proteção de dados, não entendo nada disso. Gente, não é uma coisa simples, né? E que todos podem e devem se apropriar mais, porque são direitos fundamentais. Acho que foi muito bacana o nosso bate-papo, gerou inclusive um debate paralelo aqui no chat, o que eu acho super positivo, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver esse tipo de diálogo, respeitando opiniões diversas, né? Mas sempre é complicado você discutir num cenário como esse um equilíbrio bacana, né? Um equilíbrio ideal, né? Sobre os direitos individuais e os direitos coletivos, né? E nós não podemos simplesmente eliminar os direitos individuais em nome do interesse coletivo, porque depois isso vai ter um impacto negativo também nos interesses coletivos. Então, acho que foi bacana, queria agradecer, queria que a Marina desse aí uma palavra final e dizer que a gente está de novo com a live do Barão na próxima sexta-feira, 10h30 da manhã, sobre um outro tema, e pedir para vocês curtirem, e se quiserem depois procurar esse debate, vai estar disponível no canal do YouTube do Barão, deem uma curtida lá, sigam lá nosso canal no YouTube e vamos contribuir para disseminar mais esse tipo de bate-papo sobre esses temas, porque eles são essenciais no momento que nós estamos vivendo. Bom, queria mais uma vez agradecer em nome do Intervozes, lembrar que quem quiser saber a posição da Coalizão de Direitos na Rede, né? O site é direitosnarede.org, acho que tem lá muito conteúdo sobre proteção de dados também, que pode ser bastante instrutivo. Acho que eu queria deixar duas mensagens que são coisas que eu acabei não falando, mas que têm reverberado assim, nas minhas reflexões. Uma se de fato houvesse uma preocupação em relação à produção de informação para uma reação política, se isso fosse feito de forma planejada, era possível buscar uma solução equilibrada que garantisse direitos e que trouxesse elementos relevantes para uma política pública. Então, acho que fica evidente uma falta de planejamento, uma reação adequada,
E aí, de fato, fica muito complicado, porque você vai vulnerabilizar justamente quem está passando por mais dificuldade, né? Isso eu acho que é uma coisa. Outra coisa é tentar sensibilizar as pessoas que, se ainda achar que os processos discriminatórios, né, e uma série de outras intervenções na vida das pessoas que podem ser feitas a partir do uso de dados pessoais não for o suficiente, né? Então, para que a pessoa pense em fraude mesmo, né? A gente sabe que existe um volume gigantesco de fraudes que acontecem pelo uso do número do telefone, né? Imagina com o número de telefone, endereço e o nome da pessoa. Então, que as pessoas pensassem justamente que tem pessoas que não vão conseguir lidar com fraudes que chegam por WhatsApp, por exemplo, né? E que esse princípio da precaução ele é muito importante quando a gente está falando de um banco de dados tão valioso, né? Realmente eu não consigo imaginar o valor desse banco de dados, né? Então, acho que seria isso, Renata. Mais uma vez agradecer, foi muito legal. Eu acho que o alerta da Marina é muito importante, né? As pessoas ainda não têm uma formação, né, adequada sobre como lidar com as coisas que vão chegando no seu telefone via WhatsApp, via SMS. E imagina alguém chega no seu telefone em nome do IBGE, sem ser o IBGE, que tipo de dano isso pode causar, né? Então, essa questão da fraude também a gente acabou não abordando muito aqui. Mas é um alerta aí que precisa, mesmo após, se tudo isso for aprovado e tal, é preciso que o próprio IBGE desenvolva uma metodologia que permita a pessoa se certificar de que se trata mesmo do IBGE, né? Porque como que vai ser essa questão, né? Então, eu acho que foi muito bacana o bate-papo. Queria agradecer a todos que acompanharam em parte ou integralmente aqui nossa conversa. Dizer para vocês seguirem as redes da Coalizão Direitos na Rede na internet. Nós temos Facebook, temos nossa página, nosso site, temos nosso Instagram, estamos também no Twitter, ali você vai poder buscar muitas informações para vocês também seguirem as páginas e redes do Intervozes, que é uma entidade parceira que muito importante na luta pela democratização da comunicação, e também pedir para vocês seguirem as páginas do Barão de Itararé, e a gente vai ficar falando aqui de um monte de entidade, do FNDC, enfim, ajudem a fortalecer a luta por uma comunicação mais democrática, por uma internet que garanta direitos e que seja um espaço de desenvolvimento democrático, não um espaço de controle da nossa sociedade. Então é isso, galera. Muito obrigada, Marina. Foi ótimo te ver. Que bom ver que você está aí, firme, forte, bem. E logo, logo a gente vai estar junto pessoalmente para continuar aí nossas lutas diárias. Com Obrigada, certeza. gente. Obrigada, Renata. Foi ótimo. Foi ótimo, adorei. Tchau, gente. Obrigada a Tchau, todos que tchau. participaram. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima Barão ao Vivo. Tchau.